Fala, gente bonita, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa sétima aula. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Então, vamos falar que bicho é esse, né? Conhecendo e tratando a ansiedade. Se você está passando por isso, conhece alguém que está passando por esse problema aí, o mal do século aí, né? Esse medo do futuro, essa coisa que fica aí tirando o sossego de tanta gente. Então, essa aqui é a aula para você realmente entender o que está acontecendo, o que está passando dentro desse corpício aí, para você assumir o controle da tua vida de volta, beleza? Então, vamos lá. Para fazer aqui logo do começo, né? Como é que começa? Como é que a gente começa? A gente começa conceituando aqui o que é a ansiedade. Ansiedade é a resposta do teu corpo ao medo, certo? Você está com medo de alguma coisa e o teu corpo está respondendo a isso com ansiedade, certo? A ansiedade é a resposta do teu corpo ao estado de medo. Agora você está com medo do quê? Aí, meu amigo, minha amiga, eu não posso te dizer. Quem pode me dizer é você, né? Quem pode se dizer é você. Do que você está com medo? O que de pior pode acontecer na tua vida é que o teu corpo está reagindo a isso, tá bom? Tem alguma coisa que está te dando muito medo, tá? Então, para você entender, né, o que é a crise de pânico, que seria a ansiedade em excesso, né, a ansiedade no seu pico, né, no seu auge, seria uma crise de pânico. E essa crise de pânico é a gente ativar um botãozinho dentro do nosso cérebro que chama amígdala cerebral. Eu vou contar uma história aqui, né, uma fábula aí, uma história, enfim, que eu inventei aqui, mas para te ajudar a entender, você vai entender claramente o que é isso, tá? O que é essa amígdala cerebral, né? É uma herança biológica, uma herança evolutiva que a gente tem do nosso processo de desenvolvimento até aqui. O que acontece? Veja bem, a gente tem três cérebros, né? A gente tem aqui atrás nosso cérebro reptiliano, que é responsável pela coordenação motora, pelos movimentos, enfim, todos os movimentos involuntários, como o nosso corpo funciona. Aqui no meio a gente tem o nosso cérebro límbico, que é responsável pelas emoções, responsável pelo jeito que a gente interage emocionalmente com as pessoas. E aqui na frente tem o nosso cérebro, o nosso neocórtex, né, que é o último cérebro, o nosso cérebro racional, o último que veio desenvolvendo. Na biologia veio primeiro esse, depois esse, né? E o que acontece? Quando a gente começou a ter o nosso cérebro racional, a gente passou a analisar os processos, né? Foi isso que permitiu que a gente pudesse sistematizar as coisas, que a gente possa viver em sociedade, que a gente pudesse construir um computador, que a gente pudesse organizar o mundo de uma forma lógica e racional, né? Foi o nosso neocórtex. Porém, veja bem, a gente estava lá morando nas florestas, né? Morando nas cavernas, e a gente saía das cavernas lá para colher frutas, caçar, sei lá, viver aquela vida que a gente vivia naquele momento lá, né? Há alguns anos atrás, uma porção de anos atrás, certo? O que acontece? Quando a gente passou a desenvolver o nosso neocórtex para a gente pensar melhor, para a gente, né, ter novas ideias, a gente poder racionalizar o mundo, o que aconteceu? A gente passou a ficar muito lento. A gente passou a ficar muito lento porque a gente ficava pensando sobre como a gente ia fazer, e essa lentidão ela podia custar a nossa vida, né? A gente podia morrer por causa da lentidão. Então vamos criar uma situação hipotética. Você estava lá morando na tua caverna, certo? E aí você saiu da tua caverna para você ir colher frutas, caçar, sei lá. E você estava caminhando na floresta, tranquilo, e de repente você olha na tua frente um leão. E o leão olha para você com uma cara de raiva, né? Uma cara de fome, uma cara de você é o meu jantar, né? E o leão olha para você, e aí? Como é que você vai sair dessa? O que você vai fazer? Né? Se você pensar o teu cérebro racional, vai pensar, será que eu pego uma pedra? Será que eu pego um galho? Será que eu pego uma lança? O que eu faço? Será que eu corro? Cara, se você ficar pensando sobre todos esses serás, isso já foi devorado antes de tomar uma decisão, certo? Você fica lento, né? A gente, racionalmente, a gente é lento. Então, o que o cérebro fez, né? O que a evolução fez para esse nosso atraso não custar a nossa vida? Ele fez o botão de pânico, que é a amígdala que fica dentro do cérebro. Então o que acontece? Quando a gente percebe que há um risco real de vida, algo que está nos causando medo, ele ativa o botão de pânico, que é a amígdala. E quando o botão de pânico é ativado, o que acontece? O nosso cérebro ele reduz a irrigação sanguínea do neocórtex, ele praticamente desliga o neocórtex, praticamente ele desliga esse nosso cérebro racional, e com isso sabe o que ele faz? Ele deixa a gente muito mais mergulhado nas nossas emoções e no nosso cérebro reptiliano. Para que isso? Para que a gente haja por instinto. Para que a gente haja por instinto exatamente como os animais fazem, né? Simplesmente saindo dali. Então, nesse caso, esse homem das cavernas aí que estava prestes a ser devorado por um leão, a amígdala dele vai ser ativada, a amígdala é ativada e aí ele age por instinto. O que o instinto faz? Cara, o instinto garante a sobrevivência, meu. Ele ia subir a uma árvore o mais rápido que ele pudesse, ele ia correr o mais rápido que ele pudesse, ele não ia pensar sobre isso, ele só ia agir, tá?
Por quê? Porque existe um risco real de vida ali e o medo fez ativar a amígdala e a amígdala fez ele agir. Na tua vida hoje na tua vida, talvez não tenha um leão aí querendo te comer, mas talvez tenha alguma coisa que você está com tanto medo quanto você teria do leão. Alguma coisa que você está sentindo que está colocando a tua vida em risco. Alguma coisa que você está sentindo que é realmente muito poderoso, muito perigoso, né? E que você está tentando evitar isso de acontecer na tua vida, certo? E aí quando você pensa sobre essa coisa aí, sobre essa coisa que te dá medo, o teu corpo gera ansiedade para que você possa lidar com isso, fazer algo a respeito disso, como o caso daquele homem das cavernas fugir do leão, tá? Então, quais são os principais medos que as pessoas têm? Vou falar os 6 principais aqui, segundo a psicologia, e aí você vê aí qual que se encaixa no teu universo. Os 6 principais, então, o medo da pobreza, né, de não ter dinheiro suficiente, de ficar pobre. O segundo é o medo da velhice, né? Tem gente que tem realmente medo da velhice, medo de ficar velho, de todo esse processo, né, de envelhecer. Tem gente que tem medo da crítica, né, que não pode imaginar que alguém vai criticar, que a pessoa ela sente um medo quase congelante da crítica. Outro medo é o medo de perder o amor de alguém, tipo, se o meu marido me abandonar, deixar de me amar, se minha esposa deixar de me amar, se os meus pais deixarem de me amar, né? Então, o medo de perder o amor de alguém. E aí os 2 últimos, o medo da doença, né? O medo de ficar doente, o medo de desenvolver uma doença. Eu já atendi pessoas que têm um medo genérico de qualquer doença e tem gente que tem um medo específico, medo de desenvolver câncer, medo de desenvolver diabetes, medo de desenvolver tal coisa, né? E o último, então, é o medo da morte, que é o mais clássico, né? Eu atendi muita gente que tinha crise de pânico justamente por causa do medo da morte. E o medo da morte, geralmente, ele não é da morte em si. A pessoa não tem medo da hora da morte. Ela tem medo do que acontece depois da morte. O que vai acontecer depois da morte? E aí é que entra o lance, né? O que acontece depois da morte? Se você acredita em céu e inferno e por algum motivo você tem certeza que você vai ir para o inferno, é óbvio que você vai estar morrendo de medo da hora que, né, desse dia chegar na tua vida, porque você não quer ir para o inferno, entendeu? Então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o que acontece depois da morte. O que você acha que acontece? É para isso que a gente tem que olhar, para a gente poder dessensibilizar esse medo aí dentro de você, tá bom? Então esses são os 6 principais medos que causam essa ativação da amígdala, digamos assim, que fazem a gente ficar nesse estado cheio de energia para lidar com isso aí, tá? Então veja bem, vou dar alguns exemplos de coisas. Imagina aquele homem das cavernas quando ele vê um leão, certo? Imagina você quando pensa no teu medo, quando se depara com as coisas que trazem medo para a tua vida. O que acontece no teu corpo? Quais são os sintomas físicos que a ansiedade, que o teu corpo demonstra, né? Que a ansiedade faz o teu corpo demonstrar para você agir a respeito daquele medo. Então, assim, você geralmente fica com as mãos geladas, algumas pessoas ficam com as mãos suadas, você fica com o teu nariz dilata, a tua pupila dilata, você respira mais curtinho, mais rápido, né? A traqueia dilata, só que aqui, ó, tem 2 ossinhos aqui na garganta, que quando a traqueia dilata para você respirar mais, ela encosta nesses ossinhos, a sensação que dá é que tem alguém apertando a tua garganta, parece que você vai morrer sem ar, que não entra ar suficiente aqui dentro de você. Outra coisa muito clássica é um aperto no peito, do lado de dentro aqui, como se fosse até, do lado direito, como se fosse até um caroço de pêssego aqui dentro, assim, né? Você fica tenso no corpo inteiro, né? O coração bate mais rápido, a famosa taquicardia, né? Então esses são os sintomas clássicos aí da ansiedade. E aí o que acontece com a gente quando a gente sente esses sintomas? Por que o nosso corpo faz isso? Ele faz isso para que a gente esteja cheio de energia. Veja bem, se coloca no lugar do cara lá que estava na frente do leão. Ele tem 4 reações básicas que a gente tem diante de um medo que é muito extremo, né? 4 reações básicas: lutar, fugir, congelar ou desfalecer. Vamos começar daqui. Desfalecer é desmaiar. A pessoa viu o leão, desmaiou. Biologicamente, isso de alguma forma garante, né? Facilita a nossa sobrevivência, porque é uma probabilidade maior do leão desistir de você achando que você está morto, do que ele vendo você correndo atrás, né? Parece que é mais divertido pegar você. O congelar é aquelas pessoas que entram em estado de choque, sabe? A pessoa fica congelada com o olho vidrado assim, e ela tá ali, ela ouve as coisas, mas ela não responde, ela tá lá no mundo dela. E aí lutar ou fugir, né? Lutar ou correr, nos 2 casos, veja bem, você está na frente do leão, você precisa estar com o teu estado máximo de recursos, concorda comigo? Se você for correr,
aqui, se for fugir, você vai ter que correr o mais rápido possível. Se você for subir numa árvore, você tem que subir o quanto antes, né? E para isso você precisa ter toda a tua energia, tua força física, os teus músculos ali fortes, não é? Com a tua respiração muito intensa, para quê? Para você colocar mais oxigênio na tua corrente sanguínea e o sangue bombeando mais rápido para levar esse oxigênio para todas as células do teu corpo, inclusive para os músculos, para que você possa ter uma resposta mais rápida, né? Para que você possa realmente agir mais rápido naquela situação ali. Então, isso aí é a crise de ansiedade, é uma ansiedade em excesso, né? A ansiedade faz tudo isso. Só que quando ela está em excesso, que a gente chama de crise de pânico ou crise de ansiedade, isso aí fica muito mais evidente, né? Mas todos esses sintomas estão presentes em alguém que sofre de transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa vive no estado de ansiedade, isso faz parte da rotina da pessoa, tá? Então veja bem, aquele leão, se ele fosse lutar, aquele homem, se ele fosse lutar com o leão ou fugir do leão, ele precisava estar no seu estado máximo de recursos. E a ansiedade é o jeito que faz a gente estar no nosso estado máximo de recursos para a gente poder lidar com isso. Então imagina aí, se você estivesse caminhando na rua, e aí você olha, não vê nenhum carro, certo? E você vai atravessar a rua, de repente você chega no meio da rua e olha um carro vindo em alta velocidade na tua direção e ele já está bem pertinho e parece que ele vai te pegar. O que acontece dentro de você? Acontece a ativação da amígdala, aquele botãozinho de pânico que faz assim, ó. E o que acontece? Cara, você sai correndo numa velocidade que você nem sabia que você conseguia correr naquela velocidade. Você pula um muro de 3 metros e só se dá conta depois. Você pensa, como é que eu vim parar aqui do outro lado desse muro? Né? Você pula mais alto que o carro, sei lá, você age por instinto, certo? Isso aí é a ativação da amígdala, é isso que está garantindo a tua sobrevivência, né? Então, assim, na tua vida real hoje, né, que você talvez esteja passando por uma ansiedade generalizada, talvez não tenha um leão, talvez não tenha um carro vindo na tua direção, nem um cachorro querendo te comer aí, sei lá, mas tem coisas que estão te dando medo e essas coisas estão fazendo o teu corpo ficar nesse estado cheio de recursos para você enfrentar essas coisas, como seria lutar com o leão, como seria fugir daquele carro que veio na tua direção, enfim. Pensa bem, se você já teve uma crise de ansiedade, pensa bem, todos esses sintomas que eu te falei, eles fariam todo o sentido do mundo se você tivesse acabado de entrar em um ringue de MMA. Não faria sentido? Você tá lá, você tá correndo risco, então, cara, você vai respirar mais forte, o teu coração vai bater mais forte, você vai ficar com os músculos tensos, duros, você vai estar ali, né? Isso ali é a tensão daquele momento ali, certo? Só que na tua vida você não tá vivendo o MMA, né? Você não tá vivendo uma luta de arte marcial, mas talvez você esteja sentindo como se estivesse. Talvez tenha algo que está tirando o teu sossego, a tua paz interior. É para esse algo que a gente tem que olhar e é esse algo que eu quero te ajudar a encontrar aqui nessa aula, tá bom? Então, assim, ó, a ansiedade, ela também está nos 3 tempos, assim como eu falei da depressão, ela está no passado, no presente e no futuro. Veja bem por quê. Porque, assim, ó, a ansiedade é medo do futuro, certo? Eu tô com medo que algo ruim aconteça, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de morrer, não sei, medo de alguma coisa. Por que eu tô com medo do futuro? Essa que é a pergunta. Por que eu tô com medo do futuro? Se o futuro ainda não existe, por que eu tô com medo de coisas que eu desconheço, eu não sei como é que vai ser? Eu tô com medo porque eu tô me sentindo inseguro. Insegurança é a palavra, eu sinto que eu não sou bom o suficiente. Eu sinto que eu sou mais fraco que os outros, que eu sou menos forte do que os outros, menos potente, enfim, não sei. Eu me sinto mal, eu me sinto inseguro, insignificante, pequeno, né? E aí o que acontece? Quando eu me sinto assim, eu olho para o futuro e penso que tudo vai dar errado. Que não interessa o quanto eu me esforço, as outras pessoas vão ser melhores do que eu, elas vão se sair melhor do que eu, as coisas vão dar mais certo para os outros do que para mim, certo? E aí é que vem o lance. Por que eu estou me sentindo inseguro? Certo? Eu volto a dizer, as crianças não nascem inseguras. Elas ficam inseguras de acordo com as experiências que elas têm. Então algo no teu passado, em algum momento, tirou a tua segurança, tirou a tua confiança de si mesmo. Você passou a acreditar que não era bom o suficiente. Talvez pelo jeito que você foi tratado pelos seus pais, professores, amigos, irmãos, colegas, namorados, relacionamentos. Talvez não foi algo que te trataram sempre assim, mas talvez teve um evento na tua vida que tirou toda a tua confiança. Por exemplo, você confiava demais em você estava dirigindo, por exemplo, e fez uma ultrapassagem em um lugar lá que não devia e causou um acidente de trânsito. Então talvez você passou a duvidar da tua própria capacidade, né, a respeito de tomar decisões, entende? Então tudo é emocional, é um aprendizado emocional que está aí minando a tua autoconfiança. E aí quando você olha para o futuro você sente que algo ruim vai acontecer. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar os 3 tempos, o que aconteceu no passado que tirou a minha segurança, o que eu acho que vai acontecer de ruim no futuro, que eu estou me preparando, me antecipando a isso,
E o que está acontecendo hoje no meu dia a dia, que são os gatilhos que estão me fazendo me sentir inseguro, ansioso, certo? Existe algo, do nada eu fiquei ansioso. Não, não tem do nada. Nada é do nada. Tudo acontece dentro de você. Alguma coisa está acontecendo na tua vida, na tua rotina, algo que você está vendo, que você está ouvindo, ou que alguém está te falando, né? Que está gerando essa ansiedade dentro de você, esse medo, né? E o teu corpo está reagindo ao medo com ansiedade, com todos esses sintomas aí. Então, autoconhecimento é a chave desse processo. Você precisa encontrar onde é que está isso aí, tá bom? Outra coisa que eu gosto de dizer aqui, né, que tem duas formas aí de você ativar a ansiedade de uma forma muito intensa dentro de você, seja para ter uma crise de pânico, né, ou seja só sentir essa ansiedade mais alta. Uma delas é você imaginar, eu costumo usar a seguinte metáfora: imagine que dentro do teu cérebro tem uma torneira, tá? Uma torneira. E essa torneira está aberta, está jogando água aí. E aqui embaixo, imagina que tem vários copinhos. E essa mesa onde estão os copinhos, ela gira, né? Então a água fica caindo aqui o tempo inteiro. Mas conforme o copinho que está lá embaixo, essa água vai enchendo um copinho ou outro copinho, certo? Então, assim, essa água, ela representa a emoção que você está sentindo em cada momento, certo? Cada copinho desse aí representa o reservatório dessa emoção, né? Então, assim, ó, está tendo um pensamento alegre, feliz, que te faz se sentir forte, poderoso, você vai estar enchendo o copinho do bem-estar. Você está pensando sobre o futuro, pensando que você vai ficar sozinho, não vai ter dinheiro suficiente, que a tua morte vai ser cruel e trágica, que as pessoas da tua família vão ficar doentes, tudo isso. Qual o copinho que você está enchendo? Você está enchendo o copinho do medo, certo? Se você fica vendo jornal da televisão, a galera fica espalhando todo aquele desespero e tal, né? Você está enchendo o teu copinho do medo. E você vai enchendo esse copinho por pensamentos e mais informações, até que esse copinho transborde. E quando ele transborda, aí você está com essa ansiedade grudada em você, porque o copinho transbordou, né? É o momento que muitas vezes dá uma crise de pânico nas pessoas lá, porque é muitas preocupações e muitos medos que transbordaram. E a segunda forma é você, de alguma forma, ter ativado dentro de você um gatilho, né? Algo, uma memória, que trouxe um gatilho emocional de um momento lá no passado em que você tinha realmente um pânico muito forte. Por exemplo, imagina que você foi sequestrado, achou que você ia morrer no cativeiro, né? E que, sei lá, o sequestrador estava usando um blazer preto como esse, certo? Então você hoje, só de bater o olho nesse blazer preto aqui, talvez você possa ter uma crise de pânico. Por quê? Porque esse blazer, ele está trazendo como um gatilho aquele pânico que já está na tua rede neural do sequestro que você viveu, certo? Então o blazer não é o culpado, ele é o gatilho que está trazendo o sentimento que está aí dentro, certo? Então o que a gente precisa entender? Duas formas de você ter uma crise de pânico, não tem outra, não tem outra. Ou você enche o teu copinho de medo até que ele transborde, ou você conecta com uma memória de medo que traz esse medo todo para tua vida e você tem uma crise. Não tem outro jeito, é assim que funciona, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, qual que é a diferença entre pânico e medo, né? Qual que é a diferença entre pânico e medo? Porque todo mundo tem medo, né? Mas o que é o pânico? O pânico, ele é um medo paralisante. O pânico, ele é um medo irracional. O pânico é um medo que não te deixa pensar. É um medo que te deixa, assim, todo desconcertado, sabe? O pânico, ele é um medo que não tem significado, né? Não tem como traduzir ele, mas é um medo paralisante, tipo o medo da morte, o medo que congela, entendeu? Essa é a diferença entre o medo e o pânico. Então, se você tem medo de coisas do futuro, mas você sente que você pode lidar com elas, que você pode ir lá e dar conta daquilo, que você é capaz, você confia em você, então você não tem pânico, você tem medo, certo? O pânico é quando você não tem controle daquilo ali, você sente que aquilo ali é mais forte que você e que pode te esmagar, ou que é inevitável que aquilo vá acontecer, tá bom? Por quê? E aí vem outro lance, né? Por que a ansiedade, quando ela aumenta, ela faz a gente perceber mais medo? Olha que coisa interessante essa, né? Que é mais uma herança evolutiva aí da nossa biologia. Olha só, veja bem, lembra que eu falei que a ansiedade é eu estou com medo de alguma coisa, certo? Por que quando eu estou no estado ansioso eu percebo mais medo? Olha só, ansiedade é resposta do meu corpo ao medo, certo? Fiquei com medo de alguma coisa, por exemplo, medo da morte. Tô pensando sobre o medo da morte, tô pensando como é que vai ser eu lá no inferno sendo chicoteado pelo diabo todos os dias, não sei o que, tô pensando um monte de merda, e aí eu fico com medo porque eu não quero chegar lá nisso aí, né? Pensando como vai ser se minha esposa me deixar, enfim, se eu ficar doente, se eu morrer, sei lá.
tô pensando isso está gerando medo dentro de mim, né? Medo desse futuro aí que parece que é inevitável para mim. Aí o que acontece? Como eu estou com esse medo, o meu cérebro, como ele ativa a amígdala, pelo menos de uma forma, não que seja tão intensa como uma crise de pânico, mas ele começa a ativar ela para fazer eu me sentir assim energizado, né? Eu cheio de força para lidar com esse medo. O que acontece? O meu corpo pensa bem, pô, esse cara tá sentindo medo, né? Do que será que ele tá com medo? Se ele tá com medo é porque ele tá com a vida em risco, né? Se ele tá com medo desse jeito para estar com a vida em risco, a gente precisa dar uma olhada aqui o que tá colocando ele em risco. E aí o que acontece? A pessoa passa a perceber, trazer para a consciência dela coisas que ela acha que são perigosas, que nunca foram necessariamente perigosas, ou foram, mas não eram um problema e passam a ser um problema a partir de então. Então a pessoa sai na rua, ela tem medo de ser atropelada, ela tem a nítida sensação que vai ser atropelada. Ela tem medo de dirigir o carro porque parece que ela vai perder o controle e vai atropelar alguém. Ela tem medo de, cara, de um monte de coisas, assim, medo de sair sozinha, medo de ter uma crise de pânico, medo de ficar, né, sem uma pessoa específica, né, medo de dormir sozinha, medo de ficar perto de objetos pontiagudos, por exemplo, facas, agulhas, enfim. São medos que são irracionais, mas são medos que vão sendo trazidos porque, de certa forma, eles justificam por que é que eu estou sentindo aquele medo que está gerando ansiedade. Só que esses medos todos que eu falei, eles não são a raiz da ansiedade, eles são a consequência da ansiedade. A raiz da ansiedade é um daqueles 6 medos principais lá. É um medo que ele é realmente paralisante, sabe? É um medo que é muito forte, não é um medo de ser atropelado, não é um medo de perder o controle do carro, não, isso aí é consequência. Né? A raiz é um daqueles medos, é uma insegurança que vem do passado, conectada ao medo, de um daqueles 6 medos principais que eu falei lá no começo dessa nossa aula aí, que geram essa bomba atômica aí dentro de você, tá bom? Então, qual que é a raiz? A raiz é você procurar a raiz desse sentimento. O que você pode fazer, né, para você fazer esse processo de autoconhecimento, fecha os teus olhos, faz o teu processo de indução hipnótica, de aprofundamento, todo aquele processo lá, e aí faz uma regressão à causa. Conecta aí dentro de você com o sentimento de ansiedade, o sentimento que você conhece, né? Que sentimento é esse? Quando eu senti essa ansiedade, se conecta com aquela ansiedade lá e decide ir lá para descobrir quando isso começou. E aí pega aquela criança, trata, resolve, né? Traz ela para o presente, acolhe ela, envia amor, carinho e diz que agora ela está segura e aquilo não está mais acontecendo. E é isso, tá bom? Isso a gente vai tratar o passado, certo? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer também algo para tratar o futuro. O que eu sugiro que você faça para o futuro? Que você faça aquela técnica do muro de vidro que eu ensinei na aula 5. Imaginar que na tua frente tem um muro de vidro bem grandão e coloca nesse muro de vidro tudo que você tem medo que aconteça na tua vida, certo? O que você tem medo? Qual é o medo enraizado que está aí dentro de você? Põe no muro de vidro. Imagina que na tua mão você segura um diamante, nesse diamante tem a vida perfeita, ideal, onde nada daquilo acontece, o contrário daquilo lá, certo? E aí você pega esse diamante, conta até 3 e quebra aquele muro. Em 3, 2, 1, 0, joga. E aí você vê o muro esfarelando, o diamante ocupando espaço, e assim você está simbolicamente, né? Pela tua imaginação, você está ajudando, dizendo para o teu subconsciente que sobre aquele aspecto específico você quer pensar assim, e aí você vai dessensibilizando esse medo aí dentro de você, tá bom? E além disso, o que você precisa fazer? Você precisa desativar as coisas do dia a dia, os gatilhos do dia a dia que estão trazendo ansiedade para você. Quais são os gatilhos do dia a dia que estão trazendo ansiedade para você? Cada vez que eu chego no meu trabalho, eu me sinto mal. Quando o meu chefe critica o meu trabalho, eu me sinto ansioso. Quando minha esposa me fala que, sei lá, que eu engordei, eu me sinto mal. Não sei, o que é que me incomoda? E aí você já tem a pergunta, essa é a situação, o problema é quando tal pessoa fala isso ou quando eu vejo isso. A próxima pergunta é, como eu queria me sentir quando esse gatilho acontece, quando essa pessoa fala isso ou faz isso, como eu gostaria de me sentir, né? Que é a situação ideal. Aí você mergulha na situação ideal e abre o portalzinho mágico lá do chocolate de Godiva com a situação problema. Fecha o portal, abre de novo, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, deixa aberto. Mergulha no portal e leva lá. E faz isso com cada uma de todas as situações do teu dia a dia que estão gerando esse problema aí em você, tá bom? E você vai tratar o passado, o presente e o futuro e você vai ter uma nova relação com esses pensamentos que estão te sabotando aí, tirando tua paz de espírito aí dentro de você, tá bom? Uma sugestão que eu dou para vocês também é você aprender a meditar
para você criar um momento de silenciar os teus pensamentos. E meditar que eu sugiro aqui não é você fazer um curso de meditação ou fazer meditações guiadas de muito tempo, não. O que eu estou sugerindo aqui para você é você pegar o teu celular e você colocar um despertador para 2 minutos, 5 minutos, tanto faz, é pouco tempo, tá? Põe 5 minutos. Coloca o despertador 5 minutos, né? Ou um cronômetro que tem um apito aí quando terminar. Colocou o despertador, fecha os teus olhos e diz assim, agora eu não vou pensar em nada. E só fica ali até o despertador tocar. Você vai ver como é incrível a quantidade de pensamentos que vai vir na tua mente nesses 5 minutos. Vai vir preocupação de tudo que é coisa. Ah, eu tenho que responder o e-mail do fulano, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar o almoço, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que não sei o que lá. Nossa, isso é urgente. Vai vir 1 milhão de tipos de pensamentos que vão querer tirar você dali para levar você para todo aquele turbilhão de atividades que você fica o dia inteiro. Mas persista. E diga para você mesmo que você só vai sair dali depois que o despertador tocar. Quando você faz isso, você aprende a criar uma lacuna dentro de você, um espaço onde você pode se sentir tranquilo, em silêncio. E aí, quando vem aquele pensamento que te sabota, aquele pensamento que tira a tua paz de espírito, e você diz para ele, agora não, daqui 5 minutos, mas agora não, você está tirando o poder que ele tem sobre você. Porque hoje talvez ele tenha poder. Quando ele abre, você já entra nele e já sai dali cuspindo fogo e tendo que resolver qualquer coisa. Agora, quando você escolhe continuar no teu estado por 5 minutos, né, e atrasar a atenção que você vai dar para aquele pensamento, você está simbolicamente reduzindo o poder dele na tua vida e criando um espaço para você poder ficar em paz com você mesmo. Isso é muito importante, sabe? A gente fazer e criar um momentinho na nossa rotina para fazer isso. Que seja 2 minutos, sabe? Mas que a gente possa fazer isso, tá bom? Outra sugestão aqui para vocês é vocês fazer atividade física, né? Gastar energia. Porque lembra que eu falei que a ansiedade é eu ficar cheio de energia para eu estar me preparando, me antecipando as coisas aí que eu acho que vão acontecer. Então, você poder gastar essa energia é muito importante. Como que você vai gastar essa energia? Gasta essa energia fazendo a caminhada, fazendo academia, fazendo natação, fazendo uma arte marcial, fazendo qualquer coisa, mas gastando a tua energia, sabe? Achando atividades no teu dia a dia que se permitam gastar essa energia que ficou acumulada dentro de você, para que você não fique dando choque nas pessoas. É um bom caminho esse gastar energia, tá bom? E uma outra sugestão física aqui também é você cuidar da saúde do teu intestino, né? Por mais que pareça que não faz sentido aqui, mas 90% da serotonina, né, que é o hormônio de bem-estar que a gente sente, ele é produzido no intestino. Olha que louco, né? O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né? Nossos 3 principais centros do corpo é o cérebro, o coração e o intestino. Tudo isso funciona num único conjunto aqui. O intestino é muitíssimo importante, sabe? Se você não vai no banheiro com regularidade, ou você vai com muita frequência, né? E tem algum problema aí, dá uma olhada para isso aí, porque a microbiota intestinal faz toda a diferença no funcionamento do nosso corpo. Então, a saúde do intestino é muito importante. Outra coisa também é as vitaminas A, D e E, como eu falei lá na aula sobre a depressão. Essas vitaminas é importante que elas estejam equilibradas aí dentro de você. E é claro, você se alimentar de forma adequada também, né? Você, na medida do possível, comer mais vegetais, legumes, frutas, né? Coisas que são realmente da natureza e não, menos industrializados, porque tudo isso já está comprovado cientificamente que o excesso de gorduras saturadas, o excesso de carboidratos, o excesso de coisas industrializadas interfere diretamente na saúde do nosso intestino, que interfere na nossa saúde mental, né? Então, sempre que possível, descasque mais e desembale menos, isso é muito importante, tá? E aí, sobre as questões de imagens mentais e de lidar com pensamentos, né? Eu sugiro que sempre que vier um pensamento que te der medo, coloque aí naquela tela mental, sabe aquela das fotografias? Ah, eu tô com medo agora, percebi que tô com medo. Tô com medo do quê? Cria a fotografia aqui. Agora cria aqui do lado a outra fotografia que é o oposto disso, né? Aqui eu tô com medo de perder o emprego, aqui então eu vejo eu sendo promovido, por exemplo, né? Eu ganhando o dobro de salário, eu me divertindo, né? Se aqui eu tenho medo de que a minha esposa me deixe, aqui eu vejo nós dois passando férias no Caribe, sei lá, um momento legal, né? Que seja o oposto daquilo ali. Aí pega a imagem ruim, joga para longe, pega a boa, traz para perto e põe uma na frente da outra. É isso, repita, e repita, e repita, e repita. E continue repetindo até que não precise mais repetir. É isso aí, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Outro exercício legal você fazer também é você imaginar como se pudesse ter um quadro negro na tua frente aqui, né? Aqueles quadros de escola assim, você dividir ele no meio. E você colocar do lado esquerdo tudo que você pode controlar,
certo? Das coisas que você está com medo. E colocar do lado direito tudo que você não pode controlar. Por exemplo, eu estou com medo de morrer. Ok, o que eu posso controlar? Posso controlar minha alimentação, minha atividade física, eu posso controlar, incluir uma prática de meditação aqui, por exemplo, eu posso controlar essas coisas. Aqui desse lado, o que eu não posso controlar? A hora que eu vou morrer, como eu vou morrer, o que vai acontecer do outro lado, eu não posso controlar, né? Então eu coloco desse lado, certo? Então, para que é isso? Para você ter um panorama e você olhar que sempre que você se conectar com aquela preocupação que está enraizada, aquele medo que está gerando ansiedade, você olhe para esse quadro e foque a tua atenção nas coisas que você pode controlar e não nas que você não pode. Porque se você não pode controlar, não há absolutamente nenhum motivo para você se preocupar com aquilo ali, porque não está no teu controle. Você se preocupar não vai fazer mudar. Então o que acontece? Foque a tua atenção no que você pode controlar. Porque aí você tem força, aí você tem energia, aí você tem direcionamento, aí você tem o que fazer com esse sentimento que está dentro de você chamado ansiedade, que está te impulsionando para a ação, você vai orientar ele para executar aquelas ações que são as coisas que você pode controlar. E aí você vai sentir que você já está fazendo algo a respeito e o teu corpo vai receber esse sinal aí de que está tudo bem, que você recebeu o recado e que está no caminho certo, tá bom? Outra coisa é busque ajuda se for preciso, sabe? Se com esse curso, com tudo que a gente falou aqui, tudo isso, você tentou fazer os processos, mas você não conseguiu controlar a ansiedade, você está tendo crise de pânico e tal, procura ajuda. Não é feio procurar ajuda, sabe? Muito pelo contrário. Tem gente que diz assim, só pessoas com problema que procuram terapia. Não é verdade, cara. Problema todo mundo tem. É só as pessoas que querem resolver os seus problemas que procuram terapia. Então não é feio buscar ajuda, não é feio mostrar a sua vulnerabilidade para um profissional que possa realmente te ajudar a ir lá e resolver isso aí de dentro para fora, tá bom? Uma coisa que eu gosto, que é importante falar também é que quem está tomando remédios ansiolíticos, né, geralmente tem dificuldade em pensar sobre o futuro. Se você, por exemplo, vai fazer a tua tela mental, imaginar a tua progressão ao futuro, como vai ser a tua vida ideal de daqui 5 anos, 10 anos, se você toma um remédio ansiolítico, talvez seja um pouco mais difícil de você construir essa imagem mental. Porque é isso que esse remédio faz, né? Ele geralmente, claro, existem vários remédios e várias formas de agir no nosso organismo, mas a forma mais comum dos ansiolíticos é, de alguma forma, minar a tua capacidade de pensar sobre o futuro, porque se você estava ansioso, é porque você estava pensando merda sobre o futuro. Então o remédio vai lá e te meio que corta o futuro da tua vida para que você não pense sobre ele, né? Então eu só digo isso porque se tiver dificuldade de imaginar esse futuro, talvez pode ser por conta disso. Só para você saber, não achar que você tem um problema ou alguma dificuldade dentro de você, tá bom? Outras sugestões para você ajudar a controlar a ansiedade, que são importantes, é você, na medida do possível, você tentar melhorar a tua vida social. Você poder ter mais relacionamentos, se conectar com mais pessoas, né? Você se sentir pertencente a redes de pessoas em mais lugares, isso aí é muito importante para você sentir que você não está sozinho, que você não é assim descartável na vida das pessoas, que você é importante. Relações sociais são muito importantes. As pessoas que vivem melhor na sua velhice, né? Várias pesquisas mostram isso, são as pessoas que têm mais relacionamento social. Quanto mais relações sociais, relações fortes, importantes, duradouras, mais essas pessoas vivem saudáveis na sua velhice. Então, se quer garantir uma velhice saudável, procure aí melhores relacionamentos, se conectar com mais pessoas, não só mais pessoas em quantidade, mas realmente pessoas que são importantes, pessoas que querem o teu bem e pessoas com as quais você gosta de estar junto, tá bom? E claro, o outro lado também é você se afastar de pessoas pessimistas, né? Aquelas pessoas que encontram 2 problemas para cada solução que você encontra, né? Esse tipo de gente aí é tudo o que o ansioso não precisa ter do seu lado, né? Ele já é pessimista por natureza. E ter alguém ali fazendo ele ficar encontrando mais problemas, né, e achando problemas dentro das soluções que ele tentou achar para a própria vida, é mais, digamos, lenha na fogueira, né, é mais dificuldade para ele poder desconectar disso, né. Então, se você tem um preocupado profissional, um pessimista profissional aí na tua vida, na medida do possível, tente se afastar dessa pessoa o máximo possível, porque ela vai ficar botando caraminholinhas na sua cabeça aí. Talvez na cabeça dela isso não dói tanto, não pega tanto assim, mas na tua, se você está sentindo ansioso, você está levando a sério demais essas preocupações aí, e na medida do possível é sempre melhor você tentar se afastar e se conectar com outras pessoas que te façam bem, tá bom?
faça momentos de interiorização. Interiorização é o quê? Você parar para se ouvir, sabe? Quem é você? O teu corpo ele está querendo falar com você o tempo inteiro. A gente só precisa aprender a ouvir, né? Então faça processos como a hipnose aqui que a gente ensinou até aqui, né? Vá lá, acha o teu momento, coloca uma musiquinha de relaxamento, faz a tua indução, fecha os olhos, relaxa, faz o teu aprofundamento, vai mais longe e fica só se ouvindo e dizer, e aí, corpo? O que você quer que eu saiba? O que eu preciso saber? O que está rolando aí dentro de você? Né? O que eu preciso saber hoje? Qual é o recado que você tem para mim? Cara, o nosso corpo está falando com a gente o tempo inteirinho, a gente só precisa aprender a ler esses sinais. Se você olhar, tem um estudo aí, né, do corpo fala que é chamado traços de caráter. Fala de 5 traços de caráter, não sei se você conhece, né? Isso aí fala a respeito do desenho, da forma que o nosso corpo físico aqui ele está. Então, conforme o momento da vida em que a gente sofreu um impacto emocional específico lá, a gente vai desenvolver um determinado traço de caráter, né? Então tem o masoquista, o psicopata, o oral, o esquizoide, enfim, tem os 5 traços lá. E aí o que acontece? O corpo da pessoa, se você olhar o corpo da pessoa por essa linguagem, você já tem uma ideia de qual é a dor que está dentro daquela pessoa lá, qual é o momento que ela sofreu um impacto emocional, né? Você sabe sobre a personalidade, sobre o caráter daquela pessoa só olhando pelo corpo. Né, pelo desenho do corpo. Quem estuda o rosto chama microfisiognomia, né, que é o estudo do rosto mesmo, como é a composição do rosto. Então quem estuda isso, só de olhar o jeito que a tua sobrancelha é, os olhos, o nariz, a boca, o espaço entre os olhos, tudo isso a pessoa fala muito sobre quem você é, sobre as coisas que você passou até aqui, né, tá aí na tua cara. Quem estuda sobre iridologia, que é o estudo da íris, eles estudam o desenho que tem nessa parte colorida do olho, né? Tem desenhos ali. Então eles vão lá, eles batem uma foto, eles olham ali dentro, eles veem o que está acontecendo dentro de você, né? As tuas marcas emocionais, os órgãos que estão com problema, o que está precisando de ajuda, tá aí no teu corpo, sabe? Tá visível, a gente só não sabe ler. Então quando você faz um processo de... Outro lugar também que o corpo está avisando a gente é nos sonhos. Sabe, os sonhos, tudo que a gente reprime na nossa vida, ele volta no nosso sonho como uma mensagem pra gente. Só que a gente acha que aquele sonho é uma loucura lá, não tem nada a ver, foi só um sonho esquisitão, nada a ver. Mas tem um sentido, né? Você sonhou aquilo lá, tem um sentido. Então, se você aprender a ler essas coisas, o teu corpo está dando sinais o tempo inteirinho para você. Então, cria um processo, né, um momento da tua vida, na tua rotina, para você poder se interiorizar e ouvir esses recados que o corpo está te dando. Isso é muito importante, sabe? É bem mais fácil você receber o recado assim, de forma leve, né, no amor, do que na dor, tá bom? E uma sugestão aqui, uma última sugestão que eu quero dar para vocês é: cria um momento no teu dia aí, se puder fazer uma vez por dia, se você estiver passando por ansiedade, faça todos os dias. Seja na hora de dormir, na hora que você acordar, na hora do almoço, eu não sei, mas crie uma rotina para que isso aconteça sempre, tá? Você fazer o seguinte, você lembrar de todas as coisas incríveis que você já fez na vida, as coisas que foram boas, sabe? Aquelas coisas que você se sentiu forte, se sentiu grandioso, se sentiu feliz, tá? Imagina como se estivesse num salão, com todas essas telas na tua frente, de todos os momentos mais legais que você viveu. Que você se sentiu poderoso, se sentiu bonito, se sentiu inteligente, imagina tudo isso. E vai lembrando dessas coisas, né? E vai sentindo a energia dessas telas, e vai trazendo isso para você, aqui e agora, tá? E quando você se encher bem desse sentimento, imagina que com esse sentimento dentro do teu coração, você vai projetar uma nova tela e nessa nova tela você vai ver o futuro que você quer. Cheio desse sentimento, potencializado por 10 ainda, multiplicado por 100. Esse sentimento muito maior, muito mais forte, muito mais nítido, muito mais intenso, né? Esse sentimento é muito grande nesse futuro que você escolhe para você. E aí olhe para essas cenas do passado, de tantas coisas legais, e esse futuro que você escolhe para você, onde você se sente seguro, tranquilo, e se permita sentir isso tudo como real, porque tudo que você está vendo do passado é real, né? Então veja o do futuro também como real. E se permita sentir isso com os teus 5 sentidos como se estivesse acontecendo agora. Porque lembra que o nosso corpo não sabe separar o que eu estou vivendo do que eu estou apenas imaginando. Então imagine com intensidade, que ele vai sentir como real e vai gerar toda a química necessária e todos os neurotransmissores aí dentro para te trazer bem-estar e te fazer se sentir assim. Tá bom? Gente, então por hoje é isso. Eu quero saber se isso fez sentido para vocês. Vocês que estão assistindo aí, se está tranquilo, se está claro, se tem alguma dúvida, se tem algum ponto que gera ansiedade aí dentro de você e que eu não falei, se você descobriu aqui onde é que está o teu problema, né? Onde é que está
a questão que está gerando essa ansiedade aí dentro de você, pode me contar aqui. E uma última coisa que eu lembrei agora, mas que é importante falar, assim como eu falei na aula da depressão, a ansiedade, ela não é você, certo? Ela é tipo esse casaco, do mesmo jeito que eu falei lá. É algo que você vestiu em algum momento, mas que você pode tirar ele quando você quiser, tá bom? Quando você se sentir preparado, você vai poder tirar ele. Então você não é ansioso. Você pode estar enfrentando um momento de ansiedade na tua vida, mas você não é ansioso, porque quando você se identifica com ela, você não deixa ela sair. Você diz aquela minha ansiedade, cara, ninguém quer perder nada, nem a ansiedade. Então se você ficar numa relação de amor tóxica aí, aquela minha ansiedade que eu tenho, que tá aqui e tal, ela vai ficar na tua vida para sempre. Então vamos soltar isso não é teu, você não precisa disso, isso não está te ajudando, né? Você pode realmente confiar em você mesmo, que tem uma vida incrível te esperando aqui fora, tá bom? Então na próxima aula, na aula 8, tudo que você precisa saber sobre vícios. Ah, vícios, essa é uma aula bem complexa, hein? O que você precisa saber sobre vícios, né? Seja vício em cigarro, vício em drogas, vício em álcool, vício em sexo, vício em masturbação, compulsão alimentar, o que você precisa saber sobre isso? Nós vamos falar, então, na próxima aula, na aula 8, tá bom? Gente, grande abraço para vocês. Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótimo qualquer momento que você está assistindo aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu!